Obrigada, obrigada eu por este espaço, assim, por me convidarem também para eu partilhar um bocado da minha experiência, assim, humildemente, a minha visão entre o que foi e continuo, não é? A trabalhar na Argentina, tenho a minha empresa lá, mas o que foi o meu percorrido entre a Argentina e Portugal, e bom, vamos lá com isto. Entre culturas, bom, tradução e vivências entre Argentina e Portugal. Eu gostava hoje em falar assim, em uma breve apresentação do que vai ser o encontro de hoje. Em geral, o tópico, o tema é sobre a minha experiência entre Argentina e Portugal, em dois países, duas culturas, mas uma única profissão. Em, o foco vai estar no que tem a ver com a cultura, a tradução e a prática profissional e intercultural em contexto real, o que como é que funciona a área da tradução na Argentina, como é que funciona a área de tradução em Portugal, e uma visão de quem viveu nos dois contextos, ou que vive também nos dois contextos por dentro, e bom, vamos a isso. Brevemente, a minha apresentação, para aqueles que não me conhecem, bom, sou argentina, nasci na Argentina, em Buenos Aires, formei-me como tradutora pública de espanhol e português, é o termo que se fala na Argentina, se calhar no Brasil conhece como tradução em juramentado, ou tradutor juramentado. Especializei-me depois em tradução audiovisual, em português do Brasil, no ensino do espanhol como segunda língua. Em, e bom, matriculei-me, credenciei-me no Colégio de Tradutores Públicos da cidade de Buenos Aires. Depois fundei a minha própria empresa em serviços de língua e de formação em línguas e de traduções, DAC Serviços de Idiomas, na Argentina. E depois, quando eu vim morar cá em Portugal, associei-me como tradutora à Associação Portuguesa de Tradutores, também conhecida como APT. Foi uma forma também de aproximar-me em, a uma associação, uma instituição, não é? Que conseguisse também em, indicar a linha, o caminho para também trabalhar aqui. Em, Cá em Portugal foi quando comecei a aprofundar a minha atuação como professora de português de Portugal, mesmo que já trabalhava na Argentina nessa área, foi aqui em Portugal que comecei a expandir, sim, essa profissão dentro da DAC Learning, que a DAC Learning é um departamento da nossa empresa. Continuei atuando na área de traduções públicas, mas neste caso em Portugal chamamos de traduções certificadas, e a nossa empresa, a DAC Serviços de Idiomas, associou-se no último tempo à Câmara Argentino-Portuguesa de Comércio e ao CIA, a Associação de Centros de Idiomas da República Argentina, que bom, deixei do lado de Portugal porque na verdade trabalho entre os dois países bom, e foi o que aconteceu o último tempo na minha vida, assim, em profissional. Em relação à formação, acho interessante, vou aos poucos, em vários slides vão ver que falo disto. Em, eu pensava que se calhar podia ser interessante para aqueles tradutores que talvez se formaram na Argentina ou países da região, ou no Brasil, ou outros países da região, e gostavam de conhecer como o sistema em português em relação a isto. Bom, na Argentina, a formação de tradutor público ou tradutor juramentado é universitário, tem um curso na universidade, e este curso de tradução tem um reconhecimento público. Para exercer também indica-se que o profissional, quando acaba o curso, tem de inscrever-se no colégio de tradutores da sua área de residência. Em Portugal, no meu caso, para entrar no contexto local, inscrevi-me na Associação Portuguesa de Tradutores, mas na verdade não há um curso propriamente de tradução
jurídica. Há pós-graduações, mas na verdade há cursos de traduções gerais. Bom, a atualização em constante faz as normas e práticas legais. Eu digo bom, é uma coisa que, como estrangeira, como eu sou em Argentina, como estrangeira, tenho de estar sempre a atualizar-me em relação às novas leis argentinas, mas com relação a Portugal, tenho de estar assim muito atenta também, que a aprendizagem é a contínua, que o profissional está sempre em evolução, que acho que é uma coisa que todos os intérpretes e tradutores talvez partilhem comigo. O contexto cultural. Acho interessante falar um bocadinho do contexto, porque como Argentina, o meu espanhol é um espanhol rio-pratense, com forte influência italiana, e por causa disso é uma cultura, pelo menos na Argentina em geral e propriamente na área rio-pratense, uma cultura mais expressiva, um bocado mais informal e próxima entre as pessoas, e identidade no âmbito rio-pratense vem marcada pela migração europeia. Em Portugal, já a identidade é lusófona, é outro tipo de identidade, de formas. Em português europeu tem um sotaque especial, vocabulários diferentes. O diferente em relação a outros países, mesmo que tenha uma forte identidade lusófona, é um bocado diferente na estrutura, em algumas palavras, em algum vocabulário, em comparação com o Brasil. A cultura portuguesa, do meu ponto de vista, alguém podia não concordar comigo, mas do meu ponto de vista, é mais reservada e formal no trato diário. Disto vou falar também daqui a pouco. Dentro do contexto cultural, acho muito interessante falarmos de o cotidiano. O cotidiano que tem a ver com coisas que para mim chamaram assim a minha atenção quando cheguei cá em Portugal, eu cheguei aqui como Argentina, comecei a perceber que os horários para os portugueses eram diferentes, mesmo que eu já era professora de português europeu na Argentina, ou conhecia um bocado da cultura, porque já trabalhava na área de traduções, de traduções também com portugueses, ou descendentes de portugueses, netos, filhos. Conhecia um bocado como é que eles eram, mesmo que moravam na Argentina, conhecia um bocado deles, as comidas típicas, em formas de tratamento que eles tinham. Mas quando vim morar para Portugal, percebi que o jantar era muito mais cedo que na Argentina. O dia termina mais cedo, porque também são mais madrugadores, começa tudo mais cedo em Portugal. Eu sempre digo para a minha família, ou para os meus amigos ou colegas, pessoas que vêm da Argentina e querem vir, gostavam de ir jantar num sítio, num restaurante, eu sempre digo, temos de ir a partir das 6h30, 7. Talvez para os brasileiros é uma coisa mais comum, mas para os argentinos que em geral jantam às 8 ou às 9, alguns às 10 da noite, bom, foi uma coisa que chamou a minha atenção. Bom, e o ritmo argentino de vida, ou aquele que eu tinha na Argentina, era um bocado mais tardio. Bom, quando a noite começa, já em Portugal, todo mundo está adormecido. Bom, e a relação com o atendimento e a burocracia? Aqui é um ponto muito polémico, vou dizer a verdade. Claro que há exceções em todos os sítios, em todas as áreas, mas do meu ponto de vista, o tratamento na burocracia argentina não é que sempre vai ser um atendimento caloroso, mas a maioria das vezes é um tratamento bastante informal
e às vezes até próximo ou caloroso. Claro que é uma burocracia complexa, mesmo assim, com processos conhecidos e familiares. Isto quer dizer que a maioria das vezes nos sítios de cada em repartição pública podemos ter a listagem de tudo o que precisamos para talvez uma família que quer inscrever o seu filho numa escola ou uma pessoa que vai fazer alguma diligência com o seu pai ou mãe idosa. É verdade que a burocracia é complexa, mas pelo menos temos publicamente esses processos publicados ou conhecidos pela sociedade ou até publicados nos sistemas e nos sítios em webs. Mas em Portugal o atendimento, do meu ponto de vista, é mais contido e formal, mantém-se muito a formalidade, uma coisa que eu sempre digo que realmente tem a ver com um estilo de tratamento e a burocracia é diferente. É uma burocracia diferente, os serviços e as lógicas são próprias e exigem adaptação. Isto quer dizer que, por exemplo, onde eu estou a morar, que é uma cidade um bocado afastada do centro do Porto, no distrito do Porto, se eu for para a junta de freguesia ou ao município, aqui à Câmara Municipal, fazer alguma diligência, eles vão pedir-me, por exemplo, que eu tenho de levar certos documentos. Vamos dizer que eu tenho de apresentar A, B, C. Mas eu tenho um amigo que vai apresentar o mesmo em Braga, que é outra cidade também na região do norte de Portugal, e no lugar de pedir A, B, C, vão pedir A, B, D. E se eu falar com alguém que está em Lisboa ou alguém que está na região do sul de Portugal, no Algarve, talvez vão pedir em Z, em F, G. É como que às vezes as lógicas são bem diferentes a depender de cada região e uma coisa que, em, do meu ponto de vista, ou aquilo que eu tenho conversado com alguns argentinos, é como um choque assim de, de não percebermos muito bem em como é que são as coisas, mas é importante, eu sempre digo que é importante em termos de paciência e nos adaptar para conseguir avançar com aquilo que precisamos, não é? Com aquela diligência que precisamos fazer. E agora chegamos a uma parte que tem a ver com a comunicação intercultural. Eu estou a rir porque depois disto vêm os falsos amigos e as expressões em portuguesas que eu gosto muito, por isso já estou rindo disto. Na Argentina, talvez todo mundo sabe que, ou aqueles que estão a ouvir isto, sabem que falamos muito de vos. Vos é o pronome de tratamento próprio del Rio de la Plata. Falamos muito assim de vos. E o tom é direto e é expressivo e é uma informalidade em como norma. Esta informalidade faz com que sejamos mais próximos dos outros sem nos conhecermos muito. Talvez pode ser que tenha a ver com o mate ou o chimarrão, que também é próprio da cultura argentina de sermos amigos, não é? Neste partilhar esse chimarrão. Digo chimarrão para que pelo menos percebam de que falo. Mesmo que na Argentina fala-se mate. Bom, e os falsos amigos com o português brasileiro podiam passar despercebidos em relação ao que eu, à forma de falar do argentino, nesta informalidade como norma, se tivermos de partilhar ou de fazer um convívio com brasileiros, podíamos
em deixar passar sim em alguns falsos amigos. Mas em Portugal, do meu ponto de vista, esta é a minha visão, em os falsos amigos podem trazer alguns conflitos. Uma mesma palavra tem uma interpretação cultural bem diferente. E em relação aos pronomes de tratamento, temos o uso do tu, o uso do tu para as pessoas próximas, para os amigos, em uso do você com regras de formalidade distintas, às vezes dentro da família, ou em diferentes contextos, mas nem todo mundo em Portugal utiliza você. Há na verdade, dentro da formalidade, vamos tentar chamar as pessoas pelos seus nomes, por doutor ou doutora, se for uma pessoa licenciada, que formou-se em algum curso, e depois, no interior das casas, os filhos para os pais às vezes chamam também de você. O tom é mais indireto e a formalidade é valorizada. É aqui onde eu também digo que é uma lógica cultural no que tem a ver com a comunicação diferente. A formalidade não quer dizer, do meu ponto de vista, seriedade, simplesmente é uma forma diferente. Assim como na Argentina em, podiam ser as pessoas um bocado mais informais, em Portugal a formalidade é respeitada e até valorizada. Então é interessante para em, percebermos nos diferentes contextos quais são as formas de tratamento que vamos usar. E agora sim, chegou o momento de falarmos de expressões de falsos amigos, que é aquilo que eu mais gosto, que tem a ver com expressões portuguesas que, para mim, podiam ter ou não ter um equivalente direto para o espanhol. Por um lado, eu vou primeiro falar desses seis que aparecem aqui nos quadritos. Por um lado, esta interjeição equivalente ao argentino che, do meu ponto de vista, pá, é uma expressão que, na verdade, é utilizada em muitos contextos, é uma interjeição mais informal do dia a dia, da linguagem coloquial. Pá, que fixe, pá, não acredito. É a abreviação do que seria rapaz. Na verdade, no dia a dia, as pessoas utilizam como interjeição para chamar a atenção de alguém. É por isso que eu digo que podia ser um equivalente ao che do espanhol. É, che, que copado, ou não me digas che, nesta comparação que eu me permito em fazer. No número 2 temos desenrasque, que é um termo que eu gosto muito, verdadeiramente para mim é muito engraçado, que tem a ver com resolver uma situação com o que tens na mão. A verdade, o ideal não seria que este termo seja utilizado pelos nossos chefes, por exemplo, mas podia ser entre os pais com o filho ou entre amigos, quando tu sabes que teu amigo consegue fazer por ele próprio alguma coisa que pediste, então podes dizer, por favor, Maria, desenrasca-te, em, faz, faz o que tens de fazer. O desenrascanço é considerado uma arte nacional portuguesa. Bom, é um termo que eu gosto muito e acho interessante para trazermos aqui. Claro que podíamos pensar em alguma tradução equivalente ou, ou tentar traduzirmos o sentido em espanhol, mas bom, é isto de resolver a situação com o que tens na mão, tentar fazer como puderes aquilo que precisas de fazer.
Bom, o termo saudade para nós argentinos ou brasileiros, a verdade, podíamos tentar traduzir para o espanhol, mas eu sempre prefiro dizer que não uma tradução exata para este sentimento de nostalgia afetuosa por algo ou alguém ausente. Na verdade, quando eu comecei a falar português, eu era criança, a minha mãe mandou-me para uma escola assim de línguas, desde pequenina, para começar a falar português. E claro, na Argentina, o português que aprende-se na escola, ou em escolas de línguas, e depois nos cursos ou na faculdade, é o português do Brasil, que na verdade é aquele que precisamos na região. Em, e claro, o termo saudade, tenho saudades da minha família, estou com saudade em, da comida da minha mãe. Fantástico. E dava para perceber, conseguíamos traduzir para o espanhol e tudo bem. Mas quando eu vim morar cá, comecei a morar cá em Portugal, eu percebi que saudade já não era um simples termo. Por um lado, já eu estava, ou ando sempre, não é? Atravessado pela saudade. Então já era uma coisa que eu já vivia desde outro ponto de vista, ou desde outra experiência. Depois comecei a perceber os portugueses, em, o, quando eles falam de saudade, ou o fado, a própria música deles e as suas letras, e aquele sentimento de nostalgia que de facto respira-se muito nas cidades, em portuguesas, indo para o interior, em Lisboa, no Porto. Na verdade, sempre no horário assim do pôr do sol, eu sempre digo que nesse momento nós conseguimos sentir no ar e no sangue dos portugueses aquele sentimento de saudade que uma palavra assim vem bem forte. Bom, essa é a minha opinião pessoal. Fixe e bué da fixe ou bué fixe. Fixe, equivalente a copado ou genial em espanhol argentino. Fixe, o bué de fixe. Eu acrescento aqui o bué, que também é uma gíria portuguesa que significa muito ou bastante. Bué fixe ou bué da fixe, que podíamos traduzir para o argentino como recopado ou, ou que genial, nesse sentido. E estar a gozar. Estar a gozar significa estar a brincar ou não falar a sério. Estás a gozar, ou estás a gozar comigo. Equivale o argentino, o espanhol argentino, como es broma ou es chiste. Em, mesmo que no espanhol em gozar, que existe, não é um falso amigo também, que significa desfrutar ou sentir em prazer. E agora sim vamos para o outro lado do nosso ecrã aqui com os falsos amigos. Em clássicos porque eu acho, do meu ponto de vista, todo mundo conhece borracha, embaraçada, a pegar, polvo, como que os primeiros que eu escolhi são aqueles que talvez a maioria das pessoas podiam conhecer, lembrando que em português borracha ou borracharia, e, por exemplo, a borracha para pegar aquilo que escrevemos em lápis e enganámonos e precisamos de apagar, a borracharia, para ir com os nossos carros, trocar as borrachas. Em, e lembrar que na Argentina, em espanhol argentino, emborracha, é o que significaria em português uma mulher embêbada. Então aí temos este falso cognato, falso amigo. Embaraçada, para os argentinos, tem um sentido de
de gravidez, de estar grávida, em uma pessoa que vai ter um bebê, em, mesmo que em português tenha um sentido de sentirmos vergonha, estar envergonhada, em polvo, polvo que é um animal marinho. Em Portugal come-se muito polvo. Eu pessoalmente não gosto porque sou vegetariana, então não gosto de comer polvo, mas para aqueles em argentinos, sou brasileiros, ou de outros países da região da América que venham para Portugal, se quiserem experimentar o polvo, o animal marinho que conseguem comer, e falam que se come-se, que é muito bom, ou por aquilo que eu ouvi. E em espanhol argentino, polvo é um termo que, na verdade, nós conhecemos e para os argentinos vai ser pó ou poeira. Então é aí também outro falso amigo. Bom, apegar, que eu acho que também todos conhecem, em português como eliminar, extinguir, e para os argentinos tem a ver com desligar a luz, por exemplo, ou extinguir fogo, por exemplo, apagar el fuego, ou desconectar, não é? A luz, o gás na cozinha, em extinguir o fogo, se houver algum incêndio. Bom, e agora sim vamos para outros termos um bocadito diferentes. Propina. Propina, eu achei interessante em trazer este termo porque no Brasil conhecemos com o sentido de suborno, mais em Portugal, tem a ver com uma taxa académica universitária. É aquilo que vamos pagar para algum curso, para uma licenciatura, para uma pós-graduação. Muitas vezes fala-se de propina anual ou propina por disciplina ou por semestre. Na verdade, é uma taxa que precisamos de pagar. Em propina, em espanhol existe o termo, mas significa o que em português conhecemos como gorjeta ou uma gratificação, aquilo que vamos pagar por fora da refeição, num restaurante, por fora do que é o prato, a bebida ou a entrada, aquela gorjeta, aquela gratificação que vamos deixar naquele restaurante. É esquisito, é esquisito que em português tem a ver com esse, é esquisito, tem a ver com estranho ou bizarro, ou uma coisa que é fora do comum, que para os argentinos uma comida exquisita com X é uma coisa deliciosa, é uma coisa muito boa. É por isso que também gostava de falar de espantoso, em que cá em Portugal eu percebi, pelo menos cá no Norte, que fala-se muito para falar de comidas que são maravilhosas, uma coisa que é incrível, que é espantoso, num sentido muito positivo. E para os argentinos, quando ouvimos que algum português está a falar que alguma coisa é espantosa, temos de lembrar-nos que para eles tem um sentido positivo, que é uma coisa boa. Para os argentinos é um sentido mais negativo, referido a uma coisa que é horrível ou assustadora. E constipado, constipado. Em, em Portugal fala-se muito de constipação. Estou com constipação que tem a ver com gripe, ou uma constipação nasal. E para os argentinos tem a ver com prisão de ventre. Então, bom, esta última palavra tinha a ver com a saúde, mas varia um bocadito entre cada país. Acho que com os falsos amigos estas expressões por aqui estamos, mas queria um bocadito falar disto porque sempre eu digo que a língua é a língua ou cultura e dentro deste, deste balão assim de língua e cultura, deste círculo, em sabermos que também é bom
em rirmos um pouco com estes falsos amigos e também conhecê-los para em passar o melhor possível o nosso, a nossa estadia, como Argentina, no meu caso em Portugal, ou em vice também, não é? Para, para que os portugueses, os brasileiros também saibam que há alguns termos para os argentinos em um bocadito diferentes. Agora sim, voltando para os desafios profissionais na área de tradução, em dizer-vos que na Argentina, o que eu percebi é que há um sistema jurídico de tradição romano-germânica bem codificado. Na verdade, em Portugal é um bocado semelhante, mas há muitas diferenças institucionais e jurídicas face ao sistema argentino. Se olharmos desde Portugal para o sistema argentino, realmente há muita diferença. Nesse sentido, a terminologia legal na Argentina um bocado mais estável e reconhecida, e em Portugal aquela precisão legal exige do conhecimento do contexto local também, porque mesmo que seja um país pequeno, também o que eu dizia antes da burocracia diferente de uma cidade para outra, também já vermos que há muitas resoluções dos diferentes. Há leis, não é? Ou códigos num sentido nacional, mas também é interessante conhecermos aquelas resoluções próprias de cada região. Sabermos que cada país tem uma lógica diferente e que a adaptação vai ser essencial para nós conseguirmos trabalhar ou continuar a trabalhar, como foi o meu caso, dentro do que foi a área de tradução pública. Quando eu digo que há um sistema mais codificado na Argentina, eu refiro-me também, que tem a ver com o que segue, a isto, que na Argentina, na verdade, como tradutores públicos ou tradutores juramentados, nós temos um curso, uma formação muito completa, onde estudamos muitas das leis, em os códigos próprios do país, civil, penal, e as comparações com o Brasil, em algumas aproximações com em Portugal e outros países lusófonos, mas na Argentina existe a lei do tradutor público, graças à lei do tradutor público formaram-se os cursos de tradução em pública e, além dos cursos, a ordem ou os colégios de tradutores são aqueles que fizeram o regulamento da profissão. Então há um forte valor legal e um forte reconhecimento institucional no mercado da tradução para os tradutores públicos. É diferente em Portugal, porque em Portugal os cursos de tradução são cursos gerais em, e para formar-te na área jurídica ou legal é necessário fazeres alguma pós-graduação, continuar a formar-te na área jurídica, mas depois para atuar como tradutor reconhecido, na verdade, precisas dizer ou notário, advogado, solicitador e conhecer a língua estrangeira as línguas de trabalho. Por exemplo, se tiveres um documento em português, precisares de passar para o espanhol ou francês, precisas de conhecer essas línguas e certificar a tua própria tradução. Se não fores advogado, solicitador ou notário ou não conheceres essas línguas, em qualquer tradutor idóneo pode certificar a sua tradução perante o notário, advogado ou solicitador. Essa certificação é o que seria uma legalização ou autenticação da tradução na Argentina. Na Argentina, o tradutor público pode legalizar as suas traduções nos próprios colégios de tradutores, propriamente no colégio de tradutores onde está
credenciado, e em Portugal há uma regra diferente, precisamos de respeitar o código notarial que indique que as traduções podem ser feitas por tradutor, advogado, solicitador, sempre que conhecer as línguas de trabalho, ou por tradutor idóneo que vai certificar a sua tradução em sob compromisso de honra perante solicitador, advogado ou notário. Então, os sistemas são diferentes, exige-se uma adaptação profissional, que eu disse antes da importância de adaptar-nos aos contextos diferentes, ao vocabulário diferente, à cultura diferente, às questões do cotidiano, que é uma coisa que vivem todos os migrantes em todos os países, mas também no sentido da área de tradução pública, se sairmos da Argentina e entrarmos em Portugal, ou se, para os portugueses que gostassem de trabalhar nesta área, se gostavam de conhecer como é que funciona na Argentina, saber que realmente os sistemas são bem diferentes e precisamos de nos adaptar. A seguir, falo aqui um bocado, isto já estamos a chegar quase ao final, para que saibam, mas a seguir, dentro do mercado da tradução, claro que dentro do mercado de tradução, tanto na Argentina como em Portugal, entre os dois países, há muito trabalho referido à cidadania, há cidadãos portugueses que precisam de ser inscritos na Argentina, cidadãos argentinos que precisam de se registrar em Portugal, muitas famílias que parte são portugueses, parte são argentinos. Na verdade, há muito trabalho nessas áreas, mas também há muito profissional em adulto argentino que vem morar em Portugal e precisa da equivalência do ensino secundário. Isto é uma coisa que eu percebo muito. Eu trabalho como tradutora pública na Argentina, de forma digital, com a assinatura digital argentina, e em Portugal trabalho com as traduções certificadas e achei interessante falar pelo menos de um dos documentos com o qual eu trabalho muito, porque uma coisa que para os argentinos chama muito a atenção, e de facto eu isto também falei com alguns brasileiros, que os brasileiros estão dispensados de traduzir, mas em alguns casos também vão pedir a equivalência do diploma secundário do Brasil em Portugal. Então, fala um bocado disto. Na Argentina, o ensino médio, completo em 12 anos, é reconhecido como a habilitação de base. É aquilo que é obrigatório no país. O diploma vamos precisar trazer para Portugal o diploma de ensino médio, o secundário, emitido pela escola ou pelo Ministério da Educação. Vamos precisar da apostila, a apostila da AIA, que vou falar daqui a pouco disso, e a tradução certificada ou tradução pública argentina, para depois conseguirmos reconhecer esse diploma em Portugal. Para os brasileiros, simplesmente o ensino médio, o histórico, aquele documento onde têm todas as disciplinas, o diploma e a apostila da AIA. Com esses documentos, vão fazer equivalência em Portugal. Em Portugal, em esta equivalência do 12º ano, é exigida para candidaturas a empregos, para fazer cursos profissionais e para concursos públicos também. É um processo que é feito junto da Direção-Geral de Educação, a DGE, que em geral é quem dá essa competência às escolas da região, sempre ao redor da sua zona de residência, para os argentinos ou brasileiros que vierem morar em Portugal, saber que na sua zona de residência alguma escola secundária tem de fazer esta equivalência, que é a própria Direção-Geral de Educação que dá a competência. Os documentos exigidos vai ser o diploma original,
A apostila para os argentinos vão precisar da tradução pública argentina ou tradução certificada em Portugal e um formulário de requerimento que é para todos igual. Mesmo quem tem formação superior pode precisar de formalizar a equivalência do secundário separadamente. Este último ponto é importante, aconteceu-me com muitos clientes que precisam da tradução dos seus documentos em nível secundário. Talvez estudaram no Chile, no Peru, na Colômbia, na Argentina e outros países e falam comigo: Denise, eu estudei, tenho um curso em uma licenciatura, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, mas estão a pedir-me o secundário para um curso profissional que a minha empresa está a exigir ou para algum emprego. Então é interessante saber isto, que em alguns casos vão precisar do secundário, mesmo que a pessoa tenha muitas outras formações. A equivalência do secundário é um caso muitas vezes esquisito, mas é essencial para aceder ao mercado de trabalho e à formação profissional. Em Portugal, em muitos casos. Falo rapidamente aqui da apostila da AIA, porque foi uma coisa que nomeei antes. A apostila da AIA, não sei se todos conhecem, mas é um documento que autentica a assinatura do funcionário daquele documento, por exemplo, um documento, como falávamos antes do diploma, aquela pessoa que assinou esse documento, seja em o responsável do Ministério da Educação, responsável em, dessa área, vai assinar o documento e nós o que vamos fazer depois é ir pedir a apostila da AIA. A apostila da AIA na Argentina é emitida pelo Ministério das Relações Exteriores e em Portugal, para os portugueses que precisam de levar seus documentos portugueses para outros sítios ou para estrangeiros que fizeram a vida em Portugal e precisam depois de retornar para os seus países, mas retornam casados, com filhos, com estudos, com muitas coisas que fizeram em Portugal, aqueles documentos emitidos em Portugal vão precisar da apostila da AIA do Ministério Público para que seja validado no país estrangeiro. Fez sentido o que eu falei para os argentinos que vierem para a Argentina, a apostila da AIA valida aquele documento em que saiu da Argentina para que seja recebido em Portugal. E para aqueles portugueses, brasileiros, argentinos, chilenos que estiveram a estudar, a viver, tiveram família em Portugal e precisam de voltar para seus países de origem, lembrar de ter o documento, fazer a apostila da AIA no Ministério Público, que vai ser exigido naquele país estrangeiro. Se o documento não estiver na língua do país onde precisamos apresentar aquele documento junto com a apostila, pode ser exigida a tradução. E de forma de conclusão, sei que estamos a chegar já no fim, conclusão dizer-vos, foram 4 conclusões que pensei em relação à tradução, língua, cultura e sistema jurídico, em relação à Argentina e Portugal, em relação ao ponto entre os mundos e à complexidade que enriquece a profissão. Então vou ler junto com vocês aqui. Traduzir vai muito além das palavras e implica reconhecer o contexto inteiro. Em Argentina e Portugal partilham uma herança comum, mas os sistemas profissionais e os ritmos culturais divergem de forma significativa. O tradutor intercultural não transporta apenas palavras, transporta contextos inteiros. E a diversidade intercultural torna o trabalho do tradutor mais exigente e, ao mesmo tempo, mais rico e significativo. Isto, claro, da minha percepção, dizer-vos obrigada pela vossa presença e atenção
e estou aqui disponível para responderem às vossas questões ou para também ouvir alguma experiência que queiram partilhar aqui. Obrigada.